Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Graça e paz, Igreja de Santo André. Graça e paz a todos vocês. Palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar aqui em Santo André. Graça e paz a você que me assiste agora ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Graça e paz. Você que não tem o meu livro ainda, série Graça e Apostolado, volume 1. Graça e Apostolado, volume 1. Série Graça e Apostolado, volume 2. E já está para sair o volume 3, hein? Já está no forno, tá? Esse é o volume 1, série Graça e Apostolado. Esse é o volume 2, série Graça e Apostolado. Tudo que eu prego e ensino, você vai encontrar aqui, parte nos livros MGA, tá? Entre em contato pelo nosso Facebook, Ministério Graça e Apostolado, pelo canal no YouTube, Ministério Graça e Apostolado, através do nosso site, graçaapostolado.com, ou pela rádio mgaonline.com, também você consegue adquirir os livros MGA. Eu te mando para todo o Brasil e até fora do Brasil, que esses livros já estão em Portugal, Moçambique, África, Irlanda, Estados Unidos, México, Argentina e todo o Brasil. Todos os estados do Brasil já têm os livros MGA. Se você não tem ainda, corra, porque já está para sair o volume 3. Né? Não deixa acumular muito, senão você fica distante da revelação. Volume 1 e volume 2, e já vai sair o volume 3 em alguns dias. Coloquem as suas mãos na Bíblia, vamos fazer uma confissão de fé. Coloque a mão na Bíblia, diga comigo assim: Senhor Jesus, Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E o Espírito Santo que habita em mim, juntamente com a Sua palavra, é o que me dará entendimento da graça e do apostolado. Eis-me aqui, Senhor, para obedecer à fé entre todos os gentios. Amém? Apostolado novo nesta quarta-feira. Você que me assiste ao vivo, pega a sua Bíblia, papel e caneta. Anote o tema aí: os 4 apóstolos do Novo Testamento. Hoje eu quero falar sobre esse assunto. Os 4 apóstolos do Novo Testamento. Os 4 apóstolos do Novo Testamento. Alguém dirá assim, mas não são 12. Como 4 se são 12? A Bíblia, ela fala de 12 e também fala de 4. Vamos ver. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Nessa ministração eu quero te ensinar a discernir, ou melhor, a perceber a diferença dos discípulos de Jesus para os apóstolos de Cristo. Abre em Mateus capítulo 10. O tema de hoje, os 4 apóstolos do Novo Testamento. Graça e paz a todos os pastores em todo o Brasil e em toda a terra, aos que estão debaixo do meu apostolado, graça e paz. Mateus 10, versículo 1. Vamos ver Mateus 10, verso 1. Chamando a si os seus 12 discípulos. É bom que você sublinha na sua Bíblia os 12 discípulos. Mateus 10, verso 1. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 10, verso 2. Ora, são estes os nomes, sublinha, dos 12 apóstolos. Então, Mateus 10, 1 diz 12 discípulos. Mateus 10, 2 diz 12 apóstolos. São apóstolos ou são discípulos? É preciso considerar que Mateus capítulo 10 é um texto antes de Cristo. Se o crente não fizer essa divisão, ele não vai entender a Bíblia. Porque
a Bíblia tem dois entendimentos. Ela tem o primeiro entendimento, que era o entendimento para quem estava debaixo da lei, né? E o segundo entendimento, que é o entendimento para quem está debaixo da graça. Ou seja, um entendimento era para os que estavam antes de Cristo. Outro entendimento é para os que estão depois de Cristo. Então, qualquer crente na face da terra, ao ler a sua Bíblia, precisa saber aonde ele está lendo. Tá claro? Você vai ler a Bíblia na sua casa. Você tem uma Bíblia, você vai ler na sua casa. Aonde você está lendo? Eu estou lendo Isaías aqui 53, que ele levou sobre si. É antes de Cristo. Eu estou lendo aqui em Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Está lendo antes de Cristo. Eu estava lendo em casa lá em Gálatas 5. Você está lendo depois de Cristo. Quem está entendendo? Esse princípio, presta atenção no que eu vou falar. Esse princípio, todo crente na face da terra precisa ter. Por que nós não entendíamos a Bíblia antes da graça do apostolado? Por quê? Porque nós líamos a Bíblia e não considerava aonde nós estávamos lendo. Onde estávamos lendo. Então, às vezes a pessoa pegava um texto da lei, que já passou, Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Então, às vezes a pessoa pegava um texto da lei e queria viver aquele texto. Quando, na verdade, aquele texto já não tinha e não tem mais valor. Além de a lei não ser dado a nós, os gentios, mas somente aos judeus. Então, esse é o motivo porque os crentes não entendem a Bíblia. Por que os crentes não entendem a Bíblia? Porque eles pegam a Bíblia e falam assim, o pastor disse que é bom ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia. Então ele pega e vai ler a Bíblia, mas ele não considera aonde ele está lendo, ele não considera a cronologia, ele não considera o tempo, porque há uma diferença. Uma coisa é você ler a Bíblia no tempo da lei, Isaías 59, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Nossa, então o pecado separava. Isaías 59. Outra coisa é você ler Romanos 8. Nada mais nos separa do amor de Deus, está aqui Jesus. Então você lê Isaías 59 é na lei. Você lê Romanos 8 é na graça. É preciso entender que quando se muda a aliança, muda-se o quê? O entendimento. Porque debaixo da lei, o homem era um pecador diante de Deus. Debaixo da graça, o homem já não é mais pecador, porque ele foi justificado em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Então, ao ler a Bíblia, diga comigo, ao ler a Bíblia, é preciso considerar aonde se está lendo. Amém, abençoado? Aprenderam e entenderam? Quando se lê a Bíblia. Alô, isso só o apostolado que ensina. Vocês vieram de outras igrejas, mas nunca teve um ensino desse. Porque não tem apostolado. Então, o apostolado, ele é completo. E também te ensina a ler a Bíblia. Mas eu estou debaixo da graça, eu sou gentil, então eu não posso ler o Velho Testamento? Pode, claro. Você tem uma Bíblia, você pode ler. Mas a lei já acabou, então vamos rasgar, vamos arrancar. Não. Ficou como história. Para você saber que um dia Deus, pelo seu poder, abriu o mar vermelho e realizou curas, sinais, prodígios, milagres. Que Deus poderoso. Então ficou como história, você não pode jogar fora a história. Se você for jogar a história fora, hoje você tem 50 anos. Você tirou seu RG quando você tinha 15. Então vamos jogar o RG fora também? Porque de 15 para 50, já fez uma história. Essa história não tem valor? Claro que tem. Então não se pode jogar fora. Não pode tirar, não pode arrancar. Mas é preciso entender Romanos 10,14. Desculpa, Romanos 6,14. Que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Amém? Por que eu li Mateus 10, verso 1 e 2? Para te mostrar como que era antes de Cristo. Agora vamos ler Gálatas capítulo 2. E então depois que eu ler o Gálatas 2, eu vou te falar algo para você anotar aí no seu caderno.
tá? Abre Gálatas, capítulo 2, o tema hoje, os 4 apóstolos do Novo Testamento. Os 4 apóstolos do Novo Testamento. Gálatas capítulo 2, abra sua Bíblia aí, no versículo 9. Gálatas 2, versículo 9. Também é preciso, estou falando aqui como, agora eu não estou falando, porque ora eu falo para a igreja, no geral, universal na face da terra, ora eu falo para a igreja em graça, que é uma igreja mais madura. A igreja universal, todos os crentes na face da terra, generalizando, a maioria não entende, não conhece a Bíblia. Por isso que esses minutos eu investi com eles. Esses primeiros minutos falando com eles. Ora eu falo com a igreja já em graça, debaixo do apostolado. Por exemplo, eu vou ler Gálatas 2:9, como apóstolo e como congrego numa igreja, num ministério em graça, eu já sei que quem escreveu Gálatas foi o apóstolo Paulo. Se foi ele, então é ele que está falando. Certo? Agora eu posso ler. Gálatas 2:9. Paulo disse: quando conheceram a graça que me fora dada. Para aí. Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que me fora dada. Quem é que está falando isso aí? Paulo. Tá claro? Então Paulo já é uma pessoa. Já apareceu uma pessoa aqui. Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que me fora dada. Segunda pessoa que aparece no texto, Tiago. Terceira pessoa, Cefas, que quer dizer Pedro. E a quarta pessoa, João. O tema de hoje, os 4 apóstolos do Novo Testamento. Está aqui. A Bíblia fala de Barnabé, a Bíblia fala de Timóteo, a Bíblia fala de Tito, a Bíblia fala de Filemão, de Onésimo, de Silas, de Estevão, e por aí vai. Mas aqui em Gálatas 2:9, está os nomes dos 4 apóstolos do Novo Testamento. Está claro ou não está claro? Vou falar de novo. A Bíblia fala de Timóteo, de Tito, de Onésimo, de Filemão, de Barnabé, de Silas, de Estevão, de Filipe. A Bíblia fala de Lucas. A Bíblia fala de vários. Mas em Gálatas 2:9, Paulo citou 4 nomes, que são 4 apóstolos de fundação do Novo Testamento. Fundação quer dizer fundamento. O que tem a ver o Gálatas 2:9 com Mateus 10:1 e 2? Agora você pega a sua caneta. Você que me assiste, pega a caneta aí e escreva. Mateus 10:1 e 2 é antes de Cristo. Escreva isso. Mateus 10:1 e 2, discípulos de Jesus. Mateus 10:2, o nome dos 12 apóstolos. Quer dizer, apóstolo de Mateus 10:2 é os discípulos de Mateus 10:1. Que não tem nada a ver com os 4 apóstolos do Novo Testamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, Mateus 10:1. Alô, olha como que o apostolado separa para você ter o perfeito entendimento. Porque eu não posso pegar Mateus 10 e colocar no meio das 14 cartas de Paulo, que vai dar bagunça. Ou seja, quando Mateus fala apóstolos, Mateus 10:2, esses são os nomes dos 12 apóstolos. Quando ele fala apóstolos, antes de Cristo, ele não está se referindo a Paulo, Pedro, Tiago e João, de Gálatas 2:9. Por isso, se você lê Mateus 10, volta lá. Se você lê Mateus 10:2, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Mateus 10:2. Simão, chamado Pedro. O Pedro está aqui. André já não está em Gálatas 2:9. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Filipe não está em Gálatas 2:9. Bartolomeu não está em Gálatas 2:9. Tomé não está. Mateus não está, cobrador de impostos. Tiago está, filho de Alfeu e Tadeu não está. Simão, o Zelote, esse Simão não está em Gálatas 2:9. E Judas Iscariotes, aquele que o traiu, também não está em Gálatas 2:9, porque ele tinha se enforcado, se matou.
E mesmo que não tivesse se enforcado, porque Filipe não se enforcou e não estava em Gálatas 2:9. Então, antes de eu entrar no meu assunto, isso aqui é só uma introdução. Por que essa introdução? Para você se localizar na Bíblia. Você está com a Bíblia na mão. Você precisa se localizar. Ao ler a Bíblia, quando se fala em apóstolo, você precisa se localizar. A mesma coisa se dá se eu fosse falar de profeta. Porque uma coisa é o profeta na lei, outra coisa é o profeta em graça. Não é meu assunto hoje. Mas você precisa estar com a Bíblia na mão e saber se localizar. Mateus 10:2, 12 apóstolos. Não tem nada a ver com Gálatas 2:9, os apóstolos do Novo Testamento. Me dá um sinal só quem está entendendo. Está entendendo? Então diga comigo, Mateus 10, diga, os apóstolos de Mateus 10:2 não tem nada a ver com os apóstolos do Novo Testamento. Quem que está entendendo? Também porque Mateus não faz parte do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento começou depois que Jesus morreu e ressuscitou. A saber, no livro de Atos. Atos, eu posso dizer que é livro do Novo Testamento. Por quê? Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Mesmo assim, mesmo sendo o Novo Testamento, é um livro histórico, sem apostolado. Principalmente Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 6, Atos 7, Atos 8, Atos 9, Paulo aparece na história. Atos 10, o Pedro vai na casa de Cornélio. Atos 11, o Paulo já está ministrando, impondo as mãos, as pessoas recebendo o Espírito Santo, falando em línguas. Aí vem Atos 12, vem Atos 13, Paulo pregando aos gentios. Vem Atos 14, vem Atos 15, Paulo diferenciando a igreja da lei e a igreja em graça. Aí vem Atos 16, Paulo junto com Barnabé, com Silas. Vem Atos 17, Paulo é arrebatado. Aí vai indo. Então o que eu estou te mostrando? A cronologia, ou seja, a história do mover de Deus na igreja. Escreva aí. Diga comigo, o livro de Atos mostra cronologicamente o mover de Deus na igreja. O livro de Atos mostra. Se você ler Atos 1, não há um mover. Atos 1, havia 120 pessoas reunidas. Atos 2, de repente veio do céu um som de um vento forte, veemente. Lembra? E encheu toda a casa de Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas. Já está começando a acontecer as coisas, hein? Atos 1, eles estavam reunidos orando. Atos 2, o Espírito Santo se manifestou. Atos 3, Pedro começou a pregar sem apostolado. E vem Atos 4, e vem Atos 5, Filipe desce a Samaria e prega ali em Samaria. E vem Atos capítulo 6, vem Atos 7, e Estevão aparece na história. E vem Atos 8, Saulo perseguindo a igreja. E vem Atos 9, onde Jesus aparece a Saulo. O que é isso aí? Diga, cronologia, diga isso. O que é cronologia? A história do tempo. Cronos, tempo. Logia, estudo. Cronologia, o estudo do tempo. A história do tempo. Eu tenho uma cronologia. Eu nasci em 67. 10 anos depois eu tinha 10 anos. 77. E eu me lembro, eu com 77 andando de bicicleta, aprendendo a andar. Em 87, 20 anos depois. Em 97, com 30. Então essa é cronologia. Eu tenho a minha história como você tem a sua. Diga comigo, o livro de Atos é um livro cronológico. Diga, do mover de Deus na igreja. É preciso ter muita sabedoria, a saber, estar debaixo do apostolado, para não bagunçar o livro de Atos. Porque senão,
Você vai ficar me fazendo pergunta, você em graça, me fazer pergunta. Pastor, mas lá em Atos 3, lá em Atos 2, o Pedro fazia batismo abençoado. Eu acabei de falar que o Paulo entrou na história em Atos 9, ele foi arrebatado em Atos 17. Atos 2 é muito antes de Paulo. Se é muito antes de Paulo, é muito antes de ser revelada a graça e o apostolado. Então é preciso ter sabedoria e considerar o tempo cronológico. Porque Atos 2 era um momento da igreja. Atos 10 já era outro momento. Atos 17 é outro momento. O que é isso aí? Cronologia. Dá um sinal quem está entendendo. Para você entender a Bíblia, você precisa respeitar a cronologia. Por exemplo, Mateus 10, diga, é antes de Cristo. Diga, Gálatas 2 é depois de Cristo. No mínimo, ainda que eu não conhecesse nada de Bíblia, no mínimo, alguma coisa já teria que ter mudado. Porque se Mateus 10 é antes de Cristo, ou seja, antes de ele morrer e ressuscitar, Gálatas 2 é depois de Cristo, ou seja, ele já tinha morrido e ressuscitado. Então, ainda que eu não conheça a Bíblia, no mínimo eu ia pensar o quê? Alguma coisa mudou. Claro, se eu saio do Brasil e vou para o Japão, alguma coisa vai mudar. Eu estou em outro país, outra língua, outras leis. Se eu saio do Brasil e vou para o Japão, alguma coisa vai mudar. Forçosamente tem que mudar. Eu não posso chegar na padaria do Japão e falar, bom dia, por favor, um leite e 3 pãezinhos. O japonês, ele não vai entender. Eu falo isso no Brasil. No Japão não se fala 1 litro de leite e 3 pãezinhos. A língua lá é outra. E já começa que no Brasil, no Japão, o volante do carro é do lado direito. Igual na Inglaterra. Igual na Irlanda. E no Brasil, o volante do carro é do lado esquerdo. Já não é coisa que mudou? Então se eu vou dirigir um carro lá, aqui no Brasil eu sento do lado esquerdo para dirigir. Eu toco de marcha com a mão direita. Mas no Japão, eu dirijo do lado direito, toco de marcha com o lado esquerdo. Eu não sei o que eu ia fazer, porque a minha mão esquerda não faz nada. Eu sou destro. Você está vendo como que é a vida? Então, se Mateus 10 é antes de Cristo e Gálatas 2 é depois, forçosamente, alguma coisa, o quê? Mudou. Claro que mudou. Diga, a aliança. Diga mais uma vez que eu vou mudar de assunto. Diga, Mateus 10 é antes de Cristo. Diga, Gálatas 2 é depois de Cristo. Diga, Mateus 10 é história. Diga, Gálatas 2 é apostolado para a igreja. Então, e Mateus 10 não tinha igreja. Tá claro? Mateus 10 não tinha igreja. O Mateus não escreveu para a igreja porque não tinha igreja. O Marcos não escreveu para a igreja porque não tinha igreja. O Lucas não escreveu para a igreja porque não tinha igreja. O João não escreveu para a igreja porque não tinha igreja. Mateus, Marcos, Lucas, João. São 4 livros históricos. Vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Livros históricos. E o livro de Atos também é um livro histórico, escrito por Lucas, onde ele vai relatando os fatos. As versões da Bíblia antiga, Bíblia velha, vinha escrito Atos dos Apóstolos. Pode ver que nas Bíblias hoje, as Bíblias hoje só está escrito o quê? Atos. Veja na sua Bíblia aí. Em cima só está escrito Atos. Mas as Bíblias antigas, Atos dos Apóstolos. A sua não tem mais Atos. Se a sua Bíblia é de 90 para cá, 90, 2000 para cá, não vai estar escrito. Vai estar escrito só Atos. Bíblia antiga, na língua portuguesa antiga, Actos, com C mudo. Eu tenho essa Bíblia. Eu tenho Bíblia de 1901. Bíblia de 1901. Hebreus. A nossa é Hebreus. Lá é Hebreus. A nossa é Timóteo. 1901. Timóteo. A nossa, Moisés. 1901. Moisés. A nossa, Jó. 1901. Job. Com B mudo. J-O-B. Job. Só que B mudo, Jó. Hoje, a língua portuguesa tirou o B. Antes, Job. Agora, Jó. Língua portuguesa. Então, a Bíblia antiga vinha escrito Atos dos Apóstolos. A nossa está escrito só Atos. Mas eu sei que é Atos dos Apóstolos.
Atos quer dizer atitudes, acontecimentos, coisas que aconteceram naqueles dias, naqueles tempos. E Lucas relatou alguma coisa. Ele não escreveu tudo, porque ele não era onipresente. Quando Lucas estava para um lado com Pedro, do outro lado tinha um mover de Deus. Deus é onipresente, Lucas não. Então Lucas escreveu parcialmente aquilo que ele viu e ficou sabendo que acompanhou. Mas muita coisa ele não viu, porque olha o tamanho da terra. Está claro ou não está claro? Então, para mudar de assunto, diga comigo, Mateus 10 é antes de Cristo. Diga, Gálatas 2 é depois de Cristo. Por que eu estou te mostrando esse texto antes de começar a minha mensagem? Para te mostrar que quando a Bíblia fala de apóstolos antes de Cristo, por exemplo, Mateus 10, se refere aos discípulos de Jesus de Nazaré. Mateus 10, verso 1. Quando a Bíblia fala de apóstolos, mas depois de Cristo, por exemplo, 1 Coríntios 1, Romanos 1 ou Gálatas 2, já se refere a outro tipo de pessoas. Apóstolos depois de Cristo é uma coisa. Apóstolos antes de Cristo significa discípulos de Jesus. Guardaram isso? Para vocês saberem explicar, amém? Porque de repente alguém fala assim, mas esses apóstolos aqui qual? Não, aqui em Mateus 10. Os discípulos de Jesus de Nazaré. Não tem nada a ver com os apóstolos de Cristo da nova aliança. Está claro ou não está claro? Tema de hoje, os 4 apóstolos do Novo Testamento. Vai lá para Gálatas 2, versículo 9, uma vez que eu já te expliquei sobre a diferença de apóstolos antes de Cristo e apóstolos depois de Cristo. Amém? Posso ouvir um amém? Diga, apóstolos antes de Cristo. Diga, discípulos de Jesus de Nazaré. Diga, apóstolos depois de Cristo. Diga, fundadores do Novo Testamento. Gálatas 2, 9. Fundadores. Gálatas 2, 9, Paulo disse: quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, está vendo? O que Paulo está dizendo aqui? Que eram considerados. Conforme lá em Mateus 10. Pegou? Quando Paulo disse, Gálatas 2,9, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão. A mim, quem é que está falando? Paulo. A mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos judeus. A nossa Bíblia diz a circuncisão. Se você ler o verso 7, você vai entender melhor. Ó. Gálatas 2,7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão, em outras palavras, o evangelho aos gentios, ou ainda, o evangelho que não precisa circuncidar. Incircuncisão, não circuncisão. É um evangelho que não precisa circuncidar. Não precisa, o evangelho da circuncisão tem que se batizar, o da incircuncisão não precisa se batizar. O evangelho da circuncisão tem que ungir com óleo? Tem. O da incircuncisão não precisa ungir com óleo. O evangelho da circuncisão tem que subir no monte, pagar o preço, fazer o sacrifício. O evangelho da incircuncisão não precisa subir no monte, não precisa pagar o preço, não precisa fazer o sacrifício. Então diga comigo, há 2 tipos de evangelhos. Bom, em mais de 20 anos em graça, já ensinei isso, né? Se você entrar no nosso site, graçaapostolado.com, você vai ver as mensagens várias. Se você entrar no nosso canal no YouTube, Ministério Graça e Apostolado no YouTube, você vai achar várias explicações sobre isso, né? Gálatas 2,7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado. Quem é que está falando? Paulo. Me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. O quê? O evangelho da circuncisão. Por isso que no verso 9, ele disse aqui na última linha do verso 9, ó, nós fomos aos gentios, que é a incircuncisão, e eles a
circuncisão ou aos judeus. Está claro ou não está claro? Bom, se você está entendendo que há dois tipos de apóstolos, diga, os antes de Cristo, diga isso, e os depois de Cristo. Se você está entendendo que há dois tipos de apóstolos, então você vai entender também que há dois tipos de evangelho. Gálatas 2,7. O evangelho da circuncisão, ou seja, o evangelho aos judeus, e o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho aos gentios. Por isso você pentecostal, você de uma igreja da lei, Deus é amor, Assembleia de Deus, o pentecostal unida, você não pode achar ruim com as mulheres em graça que usam batom, que cortam o cabelo, que usam esmalte, que usam calça comprida. Você não pode achar ruim. Por quê? Porque aqui nós vivemos o evangelho da incircuncisão. Está claro ou não está claro? Ou seja, aqui nós vivemos o evangelho da graça de Deus em Cristo, que é por fé. Não o evangelho que é por obras, que não pode cortar, não pode comer, não pode beber, mulher para um lado, homem para o outro, não pode jogar bola, não pode comer carne de porco. Isso aí é evangelho da lei, da circuncisão, aos judeus. Ué, mas vocês comem carne de porco? Eu só não como ele cru porque vai dar dor de barriga, né? Se eu for pegar ele vai sair correndo. Mas ele torradinho dá uma pururuca, hein? Diga comigo, nós somos gentios. Mas a Bíblia fala para não comer carne de porco, porque, irmão, isso aí é lei. Romanos 6,14, diga bem forte, nós não estamos debaixo da lei. Você vê que tem gente legalista, não pode comer coelho porque a unha, ele não pode comer tatu porque ele cava, não pode comer o porco. Eu só não como o tatu cru porque o casco dele é duro. Um tatu galinha, hein? Bem feitinho. Coelho é uma carne mais seca. Né? Um porco, ele come porco, irmão. Nós somos gentios. Os gentios nunca viveram da lei. Esse negócio que não pode comer, que não pode beber, que não pode não sei o que, não pode. Isso era para os judeus debaixo da lei. Romanos 6,14, digam todos, não estamos debaixo da lei. Diga, estamos debaixo da graça. Pô, pastor, eu tenho maior vontade de comer o porco, mas a Bíblia fala onde? Na lei? Não é para você, irmão. Foi um dia para os judeus, isso já acabou, virou história. Romanos 10,4, a lei acabou em Cristo. Se você está em Cristo, pode comer o porco até cru, se você conseguir pegar ele, que ele vai correr. Né? Paulo falou em 1 Timóteo 2, tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Desculpa, 1 Timóteo 4, não é 2. 1 Timóteo 4, Paulo disse, tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela oração e pela palavra, tudo é santificado. Então eu só não como porco cru porque ele não deixa eu morder ele sai correndo. Diga comigo, os 4 apóstolos do Novo Testamento. Vamos mostrar eles então. Bom, vocês já viram eles em Gálatas 2,9, né? A última vez, Gálatas 2,9, quando conheceram a graça que me fora dada, Paulo falando. Segundo, Tiago. Terceiro, Cefas, que é Pedro. E quarto, João. Diga comigo, Gálatas 2,9 mostra os 4 apóstolos do Novo Testamento. Agora, vamos falar um pouquinho de cada deles. Só um pouquinho, que eu não tenho muito tempo hoje, não dá. São mais de 20 anos em graça, já ensinei isso aqui várias vezes. Então entre no nosso site graçaapostolado.com, né? Ou então no nosso canal no YouTube. Procura no YouTube Ministério Graça Apostolado. Se inscreva lá, ative o sininho e recebe o apostolado. Vamos falar primeiro de Paulo. Diga comigo, Paulo. Escreva aí no seu caderno aí, ó. Diga, Paulo. 1 Coríntios 3. Vamos falar um pouquinho de Paulo. Porque o assunto hoje é o quê? Os 4 apóstolos do Novo Testamento. Então vamos falar do primeiro. Mas e Mateus? Abençoado, Mateus não é apóstolo do Novo Testamento, né? Tá claro ou não tá claro? E Mateus? E Tadeu? E Judas? E Tomé? E Filipe?
Eles não são apóstolos do Novo? Está claro ou não está claro? Entenderam? Então vamos falar dos 4 apóstolos. Só tem 4, não tem mais. Mas ele fala 12. Irmão, eu não acabei de ler Mateus 10, que esses 12 eram discípulos de Jesus de Nazaré, antes de Cristo? Cadê os que entenderam? Então, esquece esses 12. Amém? E se eu falo esquece os 12, você imagina Matias. Matias? Que Matias? Quer dizer, tem gente que nem está sabendo de nada. Eram 12, um se enforcou, que é Judas, ficou 11. Então, em Atos capítulo 1, lançaram sorte e escolheram. Minha mãe mandou escolher esse daqui. Caiu em quem? Matias. Era 11, por causa da palavra profética, teria que ser 12, ou voltar a ser 12. 12 tribos de Israel, né? Então, por causa da palavra profética, um se enforcou, ficou 11, teria que voltar a ser 12. Aí colocaram Matias, lá em Atos capítulo 1. A única vez que a Bíblia falou o nome de Matias. Nunca mais falou. Então esquece os 12. Isso era antes de Cristo. Amém? Agora o assunto de 12, só 4. E dos 4, só um recebeu. Já brincou de passa, 3 vezes a última. Quem já brincou? As mulheres brincavam disso aí, né? Como chama essa brincadeira? Passa anel. Vocês sabem, né? Eram 12, Mateus 10. De 12 ficou 11, Atos capítulo 1. Aí o Matias entrou, voltou 12 de novo. Mas aí, Paulo recebeu a revelação da graça. Desses 12, ficou 4. Só 4. E desses 4, parece que Deus quis brincar de passar anel e deixou o anel desses 4, deixou só com um. Porque a brincadeira não é assim? Passa 3 vezes, não é assim? Aí pega, passa a mão assim, abre a mão e deixa o anel. Não é assim? Deus que inventou essa brincadeira. Já brincou de passar anel? Foi Deus que inventou essa brincadeira aí. Como é que eu sei disso aí? Porque Ele me falou. Ele que me falou isso aí. É mais ou menos como a brincadeira do passanel. Na brincadeira do passanel, quantos anel tem na brincadeira? Um só. Pessoas podem ter 12. Pegou? Pode ser 4, não tem problema. Mas o anel vai ficar com quantos? Com um só. Tá claro ou não tá claro? 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Versículo 10. Acompanha comigo. Todos sabem que 1 Coríntios 3:10 é Paulo falando. Coríntios 3, verso 10, Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada. Graça aqui, lembra quando eu ensinei aqui graça ou graça? Lembra? Lembra de graça ou graça? Graça em maiúsculo ou graça em minúsculo? Aqui é graça em maiúsculo. Porque está em minúsculo porque a Bíblia não foi interpretada. Ela só foi traduzida. Então, na letra da Bíblia, segundo a graça em minúsculo. Isso aqui, eu até penso que Deus permitiu ser assim, porque Marcos 4, para que vendo, vejo, eu não percebo. Pegou? Mas quem tem olhos iluminados, aí vai perceber. Vai perceber que esse minúsculo aqui, na verdade, é em maiúsculo. Então, Coríntios 3:10, segundo a graça, ou seja, segundo a revelação de Deus, que me foi dada. Quem é que está falando? Paulo. Então a revelação da graça foi dada para quem? Para Paulo. Lembrando que são quantos? 4. Mas ele está dizendo que foi dado para quem? Para Pedro? Para Tiago? Para João? Para quem que Paulo disse que foi dado, aliás, a revelação da graça? Pegou? Escapou. Foi sem querer querendo. Escapou. Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor. Pastor, mas você falou que são 4 fundadores. E Paulo está dizendo, pus eu. Por quê? Como são 4, Paulo pôs, o Pedro pôs, o Tiago pôs e o João também pôs. São 4 fundadores. Mas o anel está com um só. 4 fundadores quer dizer o quê? Um falou uma coisa,
Sobre o mesmo assunto, outro falou outra coisa. Sobre o mesmo assunto, o terceiro falou outra coisa. Sobre o mesmo assunto, o quarto falou outra coisa. São 4 pedreiros, 4 fundadores. Mas o anel está com um só. Quem está entendendo? Para descobrir, para discernir com quem está o anel, é preciso ter o pleno conhecimento. Tem que ter o pleno conhecimento. Para que o Espírito Santo te ajude a discernir com quem ele deixou o anel. Já descobri que não foi com os 12. Está claro? Porque eles eram antes de Cristo. Mateus 10. Então de 12 ficou 4. Já é uma dica. De 4, o anel está com um desses 4. Eu penso que o Espírito Santo foi claro. Quando Paulo disse, segundo o anel, segundo a graça de Deus que me foi dada. Coríntios 3:10. Eu penso que o Espírito Santo foi claro. Mas mesmo assim, o Pedro foi lá e falou outra coisa sobre o mesmo assunto que Paulo já tinha falado. Mesmo assim, o Tiago foi lá e falou outra coisa sobre o mesmo assunto que Paulo já tinha falado. Mesmo assim, o João foi lá e falou outra coisa sobre o mesmo assunto que Paulo já tinha falado. Vamos ver. Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja aí, vê aí Tiago, vê aí Pedro, vê aí João, veja cada um como edifica sobre ele. Não, Paulo, pode deixar. Aí foi lá e falou coisa diferente. Como os pastores fazem hoje. A história não se repete? Então, do jeito que Pedro, Tiago e João falaram coisas diferentes de Paulo, os pastores hoje falam coisas diferentes de Paulo. Porque a história se repete. O Pedro lá em Atos 2 batizou quase 3.000 almas, ele ficou feliz. Não, batizamos tal, não sei o quê. Na igreja Deus é Amor, na igreja Renascer, na igreja Universal, que batiza de bastante, igreja de Pedro. Hoje batizamos 100 pessoas, então eles não ficam tudo contentes? É igualzinho o Pedro em Atos 2. A história se repete. Alô, quer entender perfeitamente? Alguém hoje é Tiago. Alguém hoje é Pedro. Alguém hoje é João. E alguém hoje é Paulo. Porque a história se repete. Salomão disse, o que foi, isso é o que há de ser. Nada há de novo debaixo do céu. O que foi, isso é o que há de ser. Eclesiastes 1. Nada de novo. O que foi aonde? O que foi em Atos 2, o que foi lá em Tiago 4, o que foi em 1 Pedro 5, o que foi em 1 João 5. O que foi, isso é o que há de ser. Não vamos fazer uma outra Bíblia. Por isso que a história se repete. Então, como Pedro fez um dia, tem gente que faz igual Pedro hoje. Como o Tiago fez um dia, tem gente que faz igual o Tiago hoje. Como João fez um dia, falou um dia, tem gente que faz e fala igual João hoje. Mas também da forma que Paulo falou um dia, tem gente que fala igual Paulo hoje. Que a história se repete. Está entendendo? Bom, então o que Paulo disse? Primeiro ele falou o quê? A graça me foi dada. Ou seja, foi dado para mim. Ele falou. E como foi dado para mim, eu coloco o fundamento. Está claro ou não está claro? Mais um versículo que eu gosto muito. 2 Coríntios, Paulo ainda. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11, verso 10. Quando eu leio 1 Coríntios 3:10, eu gosto de juntar com o irmão gêmeo dele, que é 2 Coríntios 11:10, onde Paulo disse,
como a verdade de Cristo está em mim. Gálatas 2:9. Quantos que eram? 4. Mas ele disse o quê? Que a verdade de Cristo está com João? Não. Com Pedro? Não. Com Tiago? 2 Coríntios 11:10. Com quem está a verdade de Cristo? Com Paulo. Está claro aí? Então, vamos ler Hebreus capítulo 2. O tema de hoje, os 4 apóstolos do Novo Testamento. Vocês já sabem, de conformidade com Gálatas 2:9, que eu estou falando de Paulo, Tiago, Pedro e João. Está claro? De conformidade com Gálatas 2:9, o tema de hoje, os 4 apóstolos do Novo Testamento. Então, de conformidade com Gálatas 2:9, os 4 apóstolos é Paulo, Tiago, Pedro e João. Está claro ou não está claro? Vamos ver o que Paulo colocou como fundamento em Hebreus capítulo 2. Porque ele disse o que em Coríntios 3:10? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento. Ele pôs o fundamento. E depois ele disse que a verdade de Cristo está com ele, está nele. Estou raciocinando conforme ele falou. Hebreus 2:14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. O tema de hoje tem por objetivo te apresentar os 4 apóstolos do Novo Testamento. Colocar na mesa os 4. Para você ver com quem está a verdade. Amém? Passa, 3. O objetivo é te mostrar com quem está a verdade. Para que você possa seguir. Amém? Quando eu descobri que o meu antigo pastor não tinha verdade, eu saí fora dele. A verdade não está com ele, o que eu vou ficar fazendo lá? Hebreus 2:14, Paulo falou. Hebreus 2:14, Paulo disse: portanto, visto que os filhos de quem? Filhos de Deus. Visto que os filhos participam da carne e do sangue. Por que ele falou que os filhos participam? Porque Deus é espírito. Então os filhos de Deus são o quê? Espírito. João 4:24, Deus é espírito. Está claro? Jesus disse que Deus é espírito. Então, visto que os filhos de quem? De Deus. Deus não é espírito? É. Então os filhos de Deus é o quê? É espírito. Por isso que eles participam de carne e sangue. Porque eles são espíritos. Está claro? Hebreus 2:14. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Deus, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, de carne e sangue. Então ele está dizendo quem? A respeito de Jesus. Logo está dizendo que Jesus é Deus. Porque visto que os filhos de quem? De Deus. Os filhos participam de carne e sangue, também ele participou, ele quem? Deus. Então, mas está falando de Jesus. Então Paulo está falando que Jesus é Deus. Viu o testemunho de Jeová? Visto que os filhos participam, e na Bíblia o testemunho de Jeová também tem Hebreus 2:14, hein? Também tem Hebreus 2, mas não tem olhos iluminados. Então lê, mas não enxerga. Vê, mas não enxerga. Visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Eu gosto de uma coisa que o Espírito Santo me ensinou. Você pergunta para a Bíblia e a Bíblia mesmo te responde. Isso eu aprendi com Deus. Eu vou te ensinar. Porque de graça eu recebi, de graça eu vou te dar. Coloca o dedo em Hebreus 2:14. Vamos ler. Eu vou te ensinar o que Deus me ensinou. Digam comigo. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Aí o que o Espírito Santo me ensinou? A fazer uma pergunta. Porque se eu fizer uma pergunta, não é o teólogo, não é o pastor, não é o profeta, não é o anjo Gabriel que vai me responder. Se eu estou lendo, paro a leitura e faço uma pergunta, quem vai me responder é a própria Bíblia, pelo Espírito Santo. Você quer ver? Você quer ver ela me responder? Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa. A pergunta, para quê? Para quê?
que ele participou da mesma coisa? A Bíblia responde, para que pela morte... Pegou? Ficou claro? Olha que legal. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa. Para quê? Para que ele participa da mesma coisa? Aí a Bíblia responde, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Hebreus 2,15. E livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, Paulo está dizendo em Hebreus 2,14 que Jesus aniquilou o que tinha o império da morte. Quem que ele aniquilou? Isto é, o diabo, que tinha o império da morte. Hebreus 2,14 diz que Jesus, pela sua morte, aniquilou o diabo. E não só aniquilou. Verso 15. E livrou a todos os que com medo da morte estavam, antes de Cristo, não estão mais agora depois de Cristo, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, o tema de hoje, os 4 apóstolos do Novo Testamento. O que Paulo disse? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu o fundamento. Eu pus o fundamento. Coríntios 3,10. Segundo Coríntios 11,10. Porque a verdade de Cristo está em mim. A graça foi dada a ele, a revelação. Então ele veio e falou a revelação. Diga bem forte, qual a revelação? Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Algumas Bíblias dizem destruísse o que tinha o império da... Tinha no passado. Tem, mas aniquilou, então não tem mais. Algumas Bíblias falam tem. O que tem o império da morte. Mas se aniquilou, não tem mais. Se destruiu. Esse é o fundamento que Paulo pôs. Tá claro? Sobre esse assunto. Que assunto? Diabo. Sobre o assunto diabo, Paulo disse, Jesus, pela sua morte, aniquilou o que tinha o império da morte. Quem que ele aniquilou? Hebreus 2,14. Isto é, o diabo. Está escrito ou não está escrito? Eu tenho 52 Bíblias, todas têm Hebreus 2,14. Até a Bíblia Testemunho de Jeová eu tenho. Está escrito ou não está? Então, se tiver escrito, eu creio. Mas alguém que não tem o conhecimento que eu tenho, dirá, mas Pedro falou. Vamos ver o que Pedro falou. 1 Pedro 5. Abre aí sua Bíblia. Pedro falou? Vamos ver o que Pedro falou. 1 Pedro, capítulo 5. Depois de Hebreus, depois vem Tiago, aí vem Pedro. É porque a Bíblia fala que o diabo... Não, vamos ler. Aqui nós não temos nada que esconder. Nós temos que ler e entender. Amém? 1 Pedro 5, versículo... Olha lá. 8. 1 Pedro 5, verso 8. Alô? Quem é que está falando aqui agora? Pedro. Já não é mais Paulo. Está claro ou não está claro? A Bíblia fala... Não é assim que se entende. Pedro disse. A Bíblia fala... Não é a Bíblia fala. Paulo disse. A Bíblia fala... Não é a Bíblia fala. Tiago diz. A Bíblia não fala. A Bíblia é um conjunto de livros em um único livro. Por isso o termo biblioteca. Biblioteca. Bíblia. Vem de Bíblia. Vários livros em um único lugar. Por isso biblioteca. É um lugar que tem vários livros. Então, Bíblia é um livro que tem vários livros. A Bíblia não fala nada. Quem fala é Moisés, quem fala é Davi, quem fala é Salomão, quem fala é Paulo, quem fala é Jesus, quem fala é Pedro, quem fala é Tiago. A Bíblia não fala. Diga comigo, a Bíblia não fala. Você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? A Bíblia fala? Então olhem para mim aqui, vamos ver o que ela fala aqui. Vamos ver o que ela fala. Espera um pouquinho que ela fala, peraí.
O que é isso aqui? Espera um pouquinho que ela vai falar, espera um pouquinho. A Bíblia não fala, irmã. Quem fala é quem escreveu ela. Não é a Bíblia. Se eu vou ler 1 Pedro 5,8, não é a Bíblia, é Pedro. Tá claro? O que Paulo falou? Que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Foi Paulo que falou isso. E o que Pedro falou? 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Vou ler de novo. 1 Pedro 5, verso... Aí as pessoas falam assim, a Bíblia entra em contradição. A Bíblia não entra em contradição. É porque Paulo falou que o diabo foi aniquilado, agora Pedro está dizendo que ele está ao redor. Não, a Bíblia não entra em contradição. Basta você entender, Coríntios 3,10, que a graça foi dada a Paulo, a revelação. O entendimento foi dado a Paulo. Mas Pedro pode falar o que ele quiser. A revelação foi dada para Paulo. Segundo Coríntios 11, verso 10. A verdade de Cristo está em Paulo. Só quem está entendendo. Mas o Pedro disse que o diabo está ao redor. A graça foi revelada a Pedro? Deus revelou para ele? Não, então ele está falando coisa da cabeça dele. Ele acha que é isso. Ele pensa que é assim. Assim estão os pastores. O que os pastores da lei falam? Os pastores das igrejas. O que os pastores falam? O diabo está na sua casa. O diabo está ali na rua. Mas pera um pouquinho. Acaba o culto numa igreja aí, evangélica. Aí vem 10 pessoas falar com o pastor. Uma pessoa mora no Japão, outra pessoa mora nos Estados Unidos, outra pessoa mora na Austrália. Aí o pastor fala para aquele que mora no Japão, o diabo está na sua casa, hein? Aí aquele que mora nos Estados Unidos, o pastor fala, o diabo está lá na vida do seu filho, hein? Aí o pastor fala para aquele que mora na Austrália, o diabo está na sua mulher. Mas então o diabo é onipresente? Está no Japão, está nos Estados Unidos, está na Austrália, está no Brasil. Que diabo que é esse? O pastor pensa que é assim. Ele acha que é assim. Mas na verdade, Deus revelou a Paulo, e ele deixou registrado em Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Mas aquilo que eu vejo nas igrejas lá, você pensa que é o diabo. Você acha que é o diabo. Mas Paulo disse que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Isso é o que o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo. E como o Espírito Santo não falou com Pedro, então Pedro achava que era assim. Vigiai, hein? 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Se você for numa igreja da lei, uma igreja pentecostal, esses cultos de tarde da vitória, tarde da bênção, está cheio de diabo lá. Eu tive uma visão, o diabo está rugindo, o diabo está miando, o diabo está... Então eles vão ver um monte de coisa, segundo a cabeça deles, segundo a mente deles. Como Paulo disse, enfatuado na sua mente carnal, sem motivo algum. Eles vão imaginando o diabo. Assim como creem em mula sem cabeça, saci pererê, e por aí vai. Também, o diabo está aqui, o diabo está lá, o diabo fez isso, o diabo não sei o quê. Vão atribuindo ao diabo. Mas Deus revelou ao apóstolo Paulo que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Qualquer coisa fora disso é equívoco, é engano, é falar o que pensa, é falar o que acha. Então você está achando que Paulo é o quê? Não, eu não estou achando nada. É que Deus revelou a graça a Paulo. Você crê na Bíblia? 1 Coríntios 3,10 foi o que Paulo disse. Você crê na Bíblia? Paulo disse que a verdade de Cristo está nele. 2 Coríntios 11, verso 10.
Estou te mostrando uma lógica. Você vai ler 1 Pedro, 2 Pedro, Pedro não falou que a graça foi dada a ele. Você vai ler 1 João, 2 João, 3 João não falou que a graça foi revelada a ele. Tiago escreveu 5 capítulos. Você vai ler os 5 capítulos de Tiago. Tiago não disse que a graça foi revelada a ele. Ora, então se não foi revelada a Pedro, pode ler 1 Pedro, 2 Pedro. Se não foi revelada a Tiago, pode ler os 5 capítulos de Tiago, não foi revelado a ele. Se você ler a João, 1 João, 2 João, 3, não foi revelado. Então só sobrou um, são 4. Aí eu fui ler Pedro, ele não falou isso. Fui ler Tiago, Tiago não falou isso. Fui ler João, João não falou isso, que tem 52 Bíblias. Aí eu fui ler Paulo. Aí Paulo disse, Coríntios 3,10, segundo a revelação de Deus que me foi dada. Aí eu fui ler Paulo, segundo Coríntios 11,10, a verdade de Cristo está em mim. Ora, dos 4, só ele falou isso. Se a verdade de Cristo está nele, ele disse que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. E Pedro disse que o diabo está em derredor. Eu fico com Paulo. Eu creio em Paulo. Mais alguém? Por lógica, por sensatez, eu vou deixar de crer em quem recebeu a revelação de Deus para crer em alguém que não recebeu a revelação de Deus? Por exemplo, Pedro? Por lógica. Vamos ver. Vamos ver o que Tiago falou sobre o mesmo assunto. Tiago, abre sua Bíblia. Tiago capítulo 4, desculpa. Tiago, antes de Pedro, do lado de Hebreus, Tiago capítulo 4. Veja a sua Bíblia aí. Tiago capítulo 4. O que eu estou te mostrando? O assunto é o mesmo, só muda os pregadores. O assunto aqui é o diabo. O que Paulo falou sobre o diabo? Que ele foi aniquilado pela morte de Jesus. O que Pedro falou sobre o diabo? Que o diabo está ao derredor querendo te pegar. É o que Pedro pensava que era. Paulo pensava assim? Não, foi revelado a ele isso. É diferente. O Pedro pensava que era assim. Mas a Paulo foi revelado que o diabo tinha sido aniquilado pela morte de Jesus. Está entendendo? Tiago, capítulo 4. Coloque o seu dedo no versículo 7. Tiago 4, verso 7. O Tiago falou assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso nós fazemos. Nós não recebemos Jesus como Senhor? Nós não submetemos a Deus? Tu és soberano sobre a terra. Então nós sujeitamos a Deus. Nós confessamos a Jesus. Está tudo legal, tudo certinho. Aí ele falou assim, Tiago 4,7. Resistir ao diabo. Ué, então o diabo está por aqui? Tá, tem que resistir a ele. Mas e os irmãos que estão no Japão? Tem que resistir também. Ué, então são 2 diabos. Ô Tiago, mas e os irmãos que estão lá na Austrália? Tem que resistir também. Então já são 3 diabos. Ô Tiago, na minha rua tem 30 igrejas. Tem que resistir. Então já são 30 diabos. Só Deus é onipresente. Quantos diabos existem que tem que resistir? Tá vendo? O Tiago, ele achava que era assim. Ele pensava que era assim. Mas, Tiago, não tem lógica crer assim, Tiago. Porque você está num culto na Igreja Batista, tem que resistir ao diabo. Você está num culto na Assembleia de Deus, tem que resistir ao diabo. Você está num culto na Universal, tem que resistir. Mas quantos diabos existem que tem que resistir? Quantos? 1 trilhão de crentes. Se todos têm que resistir ao diabo em todos os lugares, quantos diabos existem? Não tem lógica. Quem está entendendo? Não é inteligente isso aí. Agora no tempo do WhatsApp, dá para fazer isso, tecnologia. Você dentro da Assembleia, o diabo está aqui, né? Aí você na Universal, o diabo está aqui também. Aí o outro lá na Pentecostal, ele também está aqui. Ué, mas 3 diabos? Quantos diabos são? Não é inteligente isso aí. Paulo disse, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus.
Paulo falou o que Cristo revelou a ele. Está claro? O Tiago disse, Tiago 4,7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, eu sou crente no Brasil, incontáveis crentes no Brasil existem, incontáveis crentes nos Estados Unidos, incontáveis crentes na Inglaterra, todos vão ter que... Como que é isso aí? Tem tantos incontáveis diabos. Está me entendendo? O assunto é o mesmo. Quantos apóstolos? 4. Paulo disse, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. O que Paulo falou é o que foi revelado a ele por Deus. O que o Pedro disse? Cuidado que o diabo está ao derredor. O que o Tiago falou? Tem que resistir ao diabo. E o João? Vamos ver o que o João falou? Porque falta um, né? São 4. O Paulo disse que o diabo foi aniquilado. Hebreus 10,14. O Pedro disse que o diabo está ao derredor. 1 Pedro 5. O Tiago disse que tem que resistir ao diabo. Tiago 4. Diga comigo, e o que João falou? 1 João, abre aí. 1 João, capítulo 5. Qual o tema de hoje, hein? Diga, os 4 apóstolos do Novo Testamento. Os 4 apóstolos do Novo Testamento. Eu não falei da brincadeira do passanel? Mateus 10 eram 12. Gálatas 2 eram 4. Coríntios 3 é 1. 12, 4, 1. Quer o endereço? Mateus 10, 12. Gálatas 2, 4. 1 Coríntios 3, 10, 1. 12, era 12, caiu para 4. Dos 4, só 1. Só quem está entendendo. Dá um sinal de quem está entendendo. Porque isso você não ouve em nenhum lugar, hein? Você que é crente velho, onde você ouviu isso aqui? Aonde? Isso você não ouve em nenhum lugar, você não ouve. O Papa não fala isso, o Macedo não fala. Eles nem sonham, eles não entendem isso aí. Eles são cegos, eles não têm esse entendimento. Estou terminando já. Vamos ver o que o João falou? 1 João 5, verso 19. 1 João 5, 19. 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus. Está certo ou está errado? Está certo? Igualzinho o Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Está certo. Até aqui está legal. 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ó, não é nem igual Pedro, nem igual Tiago. O diabo está no mundo todo. Cada pregador fala uma coisa. Cada pregador fala uma coisa. O Pedro diz que o diabo está ao derredor. E tem pastor teólogo, não é ao redor, é ao derredor. Para de falar besteira, rapaz. Nem redor, nem derredor. Para de falar besteira. Tem pastor assim. Eu já vi o pastor dar estudo. O diabo não está ao redor. Ele está ao derredor. Para de falar besteira. Pedro. Então Pedro falava que o diabo estava ao derredor. O Tiago falava, não, tem que resistir. Ele puxa para lá, você puxa para cá. E tem que resistir. E, igual cabo de força. O Tiago falava que tinha que resistir ao diabo. É o que você imagina, né? E o João? O diabo está no mundo todo. O mundo inteiro jaz no diabo. O diabo tomou conta. Engraçado que eu li Davi falando que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ao Senhor. Um dos objetivos, vamos ficar de pé. Um dos objetivos da ministração dessa noite foi te fazer pensar que não adianta só estar escrito na Bíblia. Mas a Bíblia diz, não joga na Bíblia porque a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. É preciso você entender quem está falando. Se é Paulo, se é Tiago, se é Pedro,
se é João, se é Jesus de Nazaré, se é Moisés, se é Davi, se é Isaías. É preciso você guardar isso. A Bíblia não fala, não use o termo, mas a Bíblia diz. A Bíblia não diz nada. Mas a Bíblia fala, a Bíblia não fala nada. Alguém falou. Quem? João? Tiago? Pedro? Não, foi Paulo. Alguém falou. Se foi Paulo, Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada. A revelação de Deus. Se é Pedro, o Pedro não recebeu nenhuma revelação. Se é Tiago, o Tiago não recebeu nenhuma revelação. Se é João, ele não recebeu nenhuma revelação. Então eu quero que você pegue na sua Bíblia agora aí, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, que a tua palavra seja revelada na mente dos teus filhos, na tua igreja em toda a terra, porque a teologia, por anos, por décadas, por séculos e gerações, não ensinou essas verdades, e o teu povo cresceu manco, cresceram com uma perna só, a igreja cresceu manca, sem o perfeito entendimento. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, revela a tua palavra, deixa claro, Senhor, que o Senhor revelou a sua graça ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o que pregava a tua graça em Cristo Jesus. Eu oro e te agradeço, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Revela a tua palavra, Senhor, e sê glorificado pela tua igreja em toda a terra. Graça e paz, abençoados anjos em seu favor, e até domingo. Até domingo.